Olá, caros telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Estamos iniciando a 14ª aula do curso O que é o Espiritismo, que é dado na Federação Espírita do Estado de São Paulo. A 14ª aula se compõe de duas partes, a parte A e a parte B. A parte A, esquecimento do passado, que será dada pelo expositor Tiago Acessian. Vocês terão a oportunidade de saber o porquê nós chegamos com o esquecimento do passado. E a parte B, Justiça das Aflições. Quem vai dar essa aula é a expositora Roseli Sioff. Mas para começarmos, nós temos o preparo de ambiente, que sempre é feito pela expositora, nossa querida Vera Braga. Vamos dar início à nossa aula. Então, estamos reunidos mais uma vez para aqui enfocarmos mais uma aula do nosso curso online. Como de costume, teremos duas partes. A primeira parte, o esquecimento do passado, que é a 14ª aula do nosso curso, parte A. Ao meu lado, o nosso companheiro de jornada, que trabalha no curso, sempre estudando, promovendo aquele enriquecimento dos nossos conhecimentos constantemente. É o nosso querido companheiro, o Tiago Chaves. E ele vai nos trazer a importância do esquecimento do passado para o nosso presente. Então, escolhemos para o preparo de ambiente um tema ligado a este conteúdo. Nós queremos, em primeiro lugar, deixar o nosso coração e a nossa mente tranquilos, para que possamos aproveitar esses momentos e assim, energizados e ligados à espiritualidade, vamos lançar mão do nosso livro de preparo, que é o Bem Viver. Escolhemos a lição 27 para acompanhar a aula 14, que vai dizer: a vida devolve o som que você não tocou, porque se escondeu na escuridão do mundo e não lutou para construir um. Aqui nós vemos a importância de deixarmos o passado como um foco iluminando o presente e se projetando para o futuro. Mas quantas vezes nos atemos apenas ao passado e esquecemos que aquela forma de pensar deve ser renovada, motivo pelo qual temos tanta alegria em trazer esse tema à nossa reflexão. Vemos a importância de enriquecermos o nosso cabedal, formarmos as nossas asas para voarmos, mas ninguém pode voar com asas alheias. Portanto, vamos procurar aprofundar os nossos conhecimentos através do esforço, do carinho trazido pelo nosso querido companheiro Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Vera. Com muita alegria, nós vamos dar essa primeira parte da 14ª aula. Está no nosso livro-texto do curso que é o Espiritismo. E sobre esta aula, nós temos como objetivo explicar a razão do esquecimento do passado à luz da doutrina espírita. E, num segundo momento, esclarecer que nenhum aprendizado se perde ao longo das encarnações. Nós vemos que o esquecimento do passado ele é importante para nós nos renovarmos, para nós termos novas oportunidades. E muito nós nos indagamos em relação a isso. Quando nós vemos crianças extremamente precoces, crianças que trazem habilidades, aptidões, seja na dança, na música, em termos intelectuais. E de onde vem todo esse conhecimento, se não de outras existências? Nós vemos que na doutrina espírita temos uma longa bibliografia sobre esse tema. Nós encontramos Reencarnações do Brasil, do Hernani Guimarães, que traz ali 8 casos em relação ao esquecimento do passado e aqueles casos também onde as crianças elas relembram de situações de vidas passadas. Nós vemos também que no início de uma encarnação para o homem é sempre cercado de expectativas e dúvidas. É uma nova experiência que se inicia. O ser se apresenta como um livro em branco, em que deverá escrever a sua história de sua existência. Enquanto a isso, nós podemos estar pensando como nós estamos seguindo em nossas vidas.
nós vemos que, conforme nós estamos passando por uma dificuldade, que temos alguma crise existencial, nos vêm aquelas indagações. Da onde nós viemos, para onde nós vamos, por que estamos aqui, por que estamos sofrendo? E nesses momentos que nós nos indagamos, percebemos ali que a vida tem um sentido, tem uma razão de ser, porque nós somos espíritos imortais, nós somos espíritos milenares, quando criados por Deus, simples e ignorantes, através de existências sucessivas, vamos adquirindo mais e mais conhecimento. Como nos disse a diretora Vera, nós temos as duas asas, a asa da sabedoria e da intelectualidade. Nós precisamos desenvolver o amor, precisamos desenvolver as virtudes ao longo das nossas existências. E muitas indagações nos fazem também em relação ao esquecimento do passado, quando ali muitos acabam se lembrando de outras existências. Se nós nos lembrarmos de alguma existência passada, é um caso pouco comum, mas tem uma razão de ser. É devido ali a algum aprendizado que nós precisamos estar tendo, uma renovação em relação à postura que nós tivemos em outras vidas. A cada existência, nós aprendemos mais e mais. Nós estamos numa jornada evolutiva, progredindo sempre. E quando nós esquecemos, por que isso acontece? Será que isso se perde? Muito pelo contrário, está tudo gravado dentro de nós e nosso espírito. E nós vamos ver nesta aula que, através da nossa consciência, da voz da nossa consciência e das nossas tendências, nós vamos vindo da nossa personalidade. Sabemos que em cada existência podemos ser João, Maria, podemos estar ali numa condição de mais abundância, de mais penúria, de mais alegrias ou mais sofrimentos. Mas devemos ali ver que o mundo, nós somos usufrutuários do mundo. Nós estamos aqui neste mundo aprendendo. E quando nós voltamos à erraticidade, ao plano espiritual, nós iremos rever as nossas existências e percebemos ali o que nós precisamos modificar dentro de nós mesmos. Nós fazemos uma programação reencarnatória. E nós podemos ali relembrar de existências anteriores. Nós vemos ao longo da história muitos que se lembravam de suas existências anteriores. Podemos estar citando Pitágoras, que lembrava das suas existências. Pitágoras, um grande filósofo, ali inaugurando a filosofia. Nós podemos também estar citando Chico Xavier, que lembrava de muitas das suas existências. E também ainda com Emmanuel, esse espírito tão maravilhoso, tão amoroso, que vem nos trazer ali em diversos livros, como 50 anos depois, há 2000 anos atrás, Ave Cristo, e no livro Renúncia, que é um romance do século XVI, ele como Padre Damiano, todas as experiências que foi ali trazendo exemplo e testemunho para nós. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos dizem, não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Ou seja, quando nós encarnamos com o esquecimento do passado, somos mais autênticos, porque nós não nos apegamos às situações passadas. Podemos estar nos lembrando daquele algoz, podemos estar lembrando quando nós agimos de forma muito precipitada com alguém. E é por isso que esse esquecimento é uma bênção, é uma misericórdia divina. Por isso, precisamos estar sempre revendo em nossa consciência como nós estamos agindo com o nosso próximo. E a misericórdia divina concedeu-nos o que é necessário e suficiente para o sucesso da nossa nova existência a cumprir, isto é, a voz da consciência e as tendências instintivas, que nos permitem identificar aquilo que precisamos fazer para nos corrigir e progredir no presente. Então, dentro de nós percebemos posturas muitas vezes egoístas, orgulhosas, vaidosas, e precisamos agir diferente. Como diz Jesus, devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos agir com caridade, desenvolvermos em nós todas as virtudes. No mundo onde nós nos encontramos é um mundo heterogêneo e nós encontramos aqueles com os quais temos mais simpatia e com aqueles que nós não temos tanta afinidade.
E é por isso que nós temos a oportunidade da convivência para refazermos esses laços. Também percebemos que se o passado estivesse vivo em nossa consciência, tornar-se-ia certamente um empecilho para novas experiências. Se nos lembrássemos dos erros cometidos ou dos que contra nós foram cometidos, viveríamos torturados pela culpa, pelo remorso, pelo desejo de vingança e outras situações mais. Muitas vezes, quando nos sentimos culpados em algo que nós fizemos de errado, nos vem logo o arrependimento, mas é necessário sim a reparação. E por isso que nós vemos que Deus, na sua infinita misericórdia, pela sua justiça, temos uma nova oportunidade, uma nova reencarnação para nós fazermos de novo. Então que possamos estar sempre aproveitando cada existência, cada reencarnação que tivermos. Ainda no Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão de número 396, que Kardec pergunta à espiritualidade. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que lhes apresenta como imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? E a espiritualidade responde. Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de uma superexcitada imaginação. Então essa questão é bastante interessante porque muitos ali julgam que através dos sonhos se lembram de outras existências. Devemos tomar muito cuidado com essa questão. Nesse processo, quando nós dormimos, o corpo dorme, mas ali o espírito ele se emancipa, ele passa ali a espiritualidade e pode trazer sim recordações do seu passado, mas isso são em casos onde há a necessidade dessas lembranças. Se nós já temos dificuldade numa existência de lidarmos, administrarmos uma só existência, que dirá de 2, 3 e quantas outras com questões que nós não conseguimos ali resolver no atual momento. E o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa, onde procede entre o bem e o mal. Ao longo das nossas existências, nós vamos adquirindo um discernimento. Nós vemos ali o que é bom, o que é ruim. É por isso que nós indagamos a nossa consciência, como nós estamos procedendo da melhor forma. Lembremos ali também de Jesus como nosso modelo, nosso guia. Nós vemos ali que com ele nós seguimos um caminho cada vez mais seguro. E nós vemos ali a nossa raiz ancestral, o Homo sapiens sapiens. O homem ali sabe que sabe, tem consciência de si, tem consciência do mundo onde está, com aqueles com quais se relaciona. A cada existência nós vamos tomando mais consciência de nós mesmos, da nossa realidade espiritual, não nos deixando enganar por todas as ilusões que esse mundo pode oferecer. Nós estamos aqui neste mundo sempre aprendendo e é por isso que nós não podemos estar nos apegando a situações e pessoas. Devemos estar sempre amando as nossas vidas, amando as pessoas com as quais nós convivemos, pois com isso nós estamos ali fazendo o nosso melhor e não colocando ali como uma posse. Vemos também que após o nosso desencarne, o espírito também recobre a lembrança do passado, para que possa tomar boas resoluções em relação às suas próprias e promissoras encarnações. Nós vemos ali que quando retorna ao plano espiritual, o espírito paulatinamente vai se lembrando, vai se despojando de toda a materialidade e com isso vai tendo mais facilidade. Nós vemos ali que o nosso cérebro também não comporta um número grande de informações, tanto que se nós nos indagarmos, lembramos quando começamos a engatinhar, a andar, nossas primeiras palavras, não nos lembramos. Assim acontece também com a infância espiritual. Nós não lembramos de existências ali, próximas ali, no estado de ignorância, de simplicidade. Mas, com o tempo, nós vamos tendo consciência que todo esse aprendizado que nós temos tem uma utilidade. Vamos pensar, se nós entrarmos dentro de uma biblioteca, vemos vastos livros, um vasto conhecimento que em uma existência não seria possível ter. E é por isso que, paulatinamente, em cada existência, nós podemos estar aprendendo de pouco em pouco
dependendo ali da nossa receptividade em relação a estes conhecimentos. E chegando aqui, nós percebemos que o mais importante deste estudo é a ciência de que o passado é essencial para a continuação do nosso progresso. O saber do passado pode auxiliar também na nossa evolução, mas se revela de acordo com o nosso mérito e a providência divina. Deus sabe o que faz. Muitas vezes nós queremos forçar uma situação. Muitos perguntam a respeito de terapias de vidas passadas. Isso somente se houver uma necessidade, algum trauma, alguma fobia que não é possível resolver nesta existência. E são casos ali bastante raros, já que se nós analisarmos a nós mesmos, as nossas tendências, nós iremos perceber ali que nesta existência temos tudo o que é necessário para a nossa renovação, para a nossa felicidade. E também, jamais devemos conhecer o passado somente por curiosidade. Será que nós fomos ali um rei, uma rainha? Qual a importância disso? No nosso atual momento, somos mais felizes, porque passamos por essa etapa ali adquirindo mais e mais conhecimento. Como diz ali, o nosso presente é um grande presente, sendo esta inimiga, a curiosidade, mesquinha e uma fonte poderosa de nossos desequilíbrios. Preocupemo-nos com os nossos atos hoje. Estes sim são a chave de que necessitamos para abrir as portas certas, que aparecem em nosso caminho como oportunidades para chegarmos mais próximos de Deus. E nós vemos ali que com o Evangelho de Jesus nós estamos encontrando esse caminho, nós estamos encontrando esta oportunidade de nós estarmos nos transformando internamente, moralmente, já que é tão importante a nossa escalada evolutiva. E moralmente nós vemos que Jesus, quando testemunha ali, através do seu Evangelho, não somente com palavras, mas com ações, nós vemos que ali, à nossa medida, nós estamos também passando por várias situações para diminuirmos as nossas aflições. E vemos aqui, finalizando, que o nosso momento é agora. Nossa melhor encarnação é esta. O nosso melhor tempo é o presente. O nosso melhor lugar é aqui. A nossa mais alta missão é amar. E assim, nós deixamos aqui algumas palavras onde permitimos ali que o passado, que ele passe, amando, perdoando, servindo e crescendo. Que possamos nos despojar do homem velho, nos despojarmos das situações passadas, que na medida que nós precisamos estar ali, repensando, renovando, que possa ser no nosso atual momento. Então assim, seguimos assim, em muita paz e muito agradecimento. Vamos então agora envolvendo a Roseli, onde fará por nós a parte B da nossa 14ª aula, onde será a Justiça das Aflições. Olá, queridos irmãos, que essa paz de Jesus continue aqui conosco, nos envolvendo. Dando início à aula de hoje, estamos iniciando a parte B da 14ª aula do curso que é o Espiritismo. Temos como tema, segundo o livro, Justiça das Aflições. Então nós vamos falar algo que realmente nos esclarece sobre as aflições e dentro dessa justiça. Primeiro nós vamos dizer os objetivos dessa aula, né, o quanto é importante para que a gente possa entender todo esse tema. Primeiro, o objetivo da aula tem como esclarecer as causas dessas vicissitudes da vida. E o que são essas vicissitudes? São as mudanças, as transformações sequenciais que nós temos em nossas vidas. Demonstrar também que o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, permite compreender as causas dessas nossas dores. Ressaltar para os alunos a bondade e a justiça divina, o mais importante. Então, o que está bem ressaltado dentro desse nosso tema é esse objetivo maior. E para nós entendermos um pouquinho, vamos verificar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem como item 1, um pequeno pedaço, um pequeno trecho do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, itens 5, 6 e 10. Esse capítulo 5 se inicia com essas palavras de Jesus, que é muito importante para que nós possamos entender essas justiças das aflições. Assim nos ensina Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem por perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Mas por quê? Que serão esses bem-aventurados? Como nos ensina essas bem-aventuranças, são aqueles que são felizes. Jesus está nos dizendo que todo aquele que sofre, aquele que chora, aquele que tem sede de justiça, é um bem-aventurado, será um feliz. Né? E como é que nós podemos entender essas aflições dentro desses ensinamentos de Jesus? Vamos verificar primeiramente a definição de aflição. Nós sabemos o que é sentir aflição, mas onde vem essa palavra? Né? Essa palavra vem do latim afflictione, o que quer dizer tormento, desassossego, inquietação. Isso nós sabemos, o que nós sentimos. Sentimos agonia, sentimos angústia, tristeza, mágoa, pesar, dor. Tudo isso é sofrimento, tudo isso está dentro dessas aflições da vida. E vamos lembrar que Jesus está dizendo: bem-aventurados todos aqueles que choram, todos que têm essas aflições, serão bem-aventurados. Mas vamos entender o que ele quer dizer com essas bem-aventuranças, lembrando sempre agora a definição de justiça, porque o tema da nossa aula fala sobre justiça das aflições. Então, nas aflições, já sabemos o que significa o termo da palavra na sua semântica e também o que nós sentimos, o que quer dizer que nós passamos dentro dessas aflições, dentro de todas essas dores que sentimos em nosso ser. E a justiça? No dicionário, nós pegamos o dicionário Michaelis, verificamos até uma definição bem interessante, que ele diz que virtude, que justiça é a virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. Justiça é uma virtude. Então, isso dentro do Espiritismo, nós temos, quando nós somos criados, porque nós somos criados por Deus, esse centro de justiça que vai se desenvolvendo também conforme a nossa evolução. E nós vamos entender por quê. E segundo a definição de justiça, segundo o Espiritismo, nós temos uma questão no Livro dos Espíritos. É a questão 875. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, ele faz a seguinte questão: como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Verificamos que no nosso entendimento, no nosso dicionário, coloca que justiça é uma virtude em dar ou deixar a cada um que direito lhe pertence. E os espíritos vêm nos ensinar, os espíritos superiores vêm nos ensinar que essa virtude chamada justiça consiste no respeito a esses direitos. Então vamos refletir nessa questão do Livro dos Espíritos para entendermos em nós essa virtude que está em nós quando nós respeitamos os direitos de cada um. Será que fazemos isso? Então fica uma questão em aberto para a gente poder refletir em nossas preces, em nossas reflexões da nossa vida, do nosso íntimo, se nós estamos realmente seguindo essa justiça, respeitando os direitos de cada semelhante, né, e também os nossos direitos. E Kardec vai um pouco mais além para entender o que são esses direitos, como nos diz a justiça, né, que é o respeito aos direitos de cada um, mas o que determina esses direitos? É a questão seguinte do Livro dos Espíritos. E os espíritos superiores respondem: esses direitos, né, essas duas coisas determinam esses direitos: a lei humana e a lei natural. Então nós sabemos que a lei humana é necessária para que a gente possa viver em sociedade. Nós necessitamos de normas, de leis, para que nós possamos viver num grupo. Nós temos vamos pensar num grupo menor, que começa pelo nosso lar. Se nós não temos uma norma, uma lei para convivermos em 4, 5, ou 6, ou 10 pessoas, ou em 2 pessoas, nós teremos conflitos, teremos dificuldades em convivência. Então, nós precisamos ter normas. Assim acontece numa nação, como nós vivemos, e nós temos também, nosso mundo é dividido em várias nações. A nossa nação também tem a sua lei. Nós temos a nossa Constituição, que ela muda conforme o nosso crescimento e a necessidade do nosso povo. Nós já verificamos hoje, dentro das dificuldades que nós estamos vivendo, século XXI, 2017, que essa Constituição que nós vivemos hoje já está um pouco necessitando de mudanças para que a gente possa ter uma melhor convivência em nossa sociedade aqui no Brasil. Assim também em outras nações. O que acontece? Porque a lei humana, ela muda conforme as nossas necessidades. A nossa lei vai mudando, vai se aproximando da lei natural, que é a lei de Deus.
Isso os Espíritos estão nos dizendo. Então, o que determina essa justiça é o respeito a esses direitos do nosso semelhante, e esses direitos estão inclusos essas duas leis. A nossa lei humana, que é necessária para nós vivermos nesse mundo material, e a lei natural, que é a lei de Deus, que não muda. Então, essa lei é a que governa a todos nós, a todos os seres e a todo o universo. A nossa lei humana, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos chegando dentro dessa proximidade da lei natural, né, que são a lei divina. E para que nós possamos entender todo esse sofrimento, como nós estamos falando de aflições, e nós falamos dessa justiça das aflições, e como nós sabemos, como o Espiritismo nos traz, né, a doutrina espírita nos traz, a doutrina dos Espíritos nos traz, que é Deus segundo o Espiritismo, como nós já verificamos em aulas, né, anteriores, nós sabemos que a primeira questão do Livro dos Espíritos nos traz dizendo que é Deus, segundo os Espíritos superiores nos dizem, para que possamos compreender esse nosso Criador. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E dentro dos seus atributos, nessas questões do Livro dos Espíritos, nesse capítulo 1, eles nos ensinam, Deus é soberanamente justo e bom. Como Deus é justamente justo e bom, e nós temos essas aflições, nós já sabemos o que é justiça, essa virtude que está em nós, por que sofremos? Por que tanto sofrimento? Por que tantas aflições? E o que quer dizer Jesus com essas bem-aventuranças? Feliz aquele que sofre, feliz aquele que chora, feliz aquele que é perseguido. O que Jesus está querendo nos ensinar? Jesus está querendo nos ensinar para nós podermos entender que a felicidade que Ele está nos ensinando, que Ele está nos prometendo, não está no agora, mas sim na vida futura. Senão nós não entenderíamos esse ensinamento de Jesus. Nós verificamos que a maioria dos seus ensinamentos, da sua lição moral, como Ele nos traz essa vida futura. Ele nos traz esse conhecimento de Deus, que é o nosso Pai, é o nosso Criador, somos todos irmãos. Ele nos traz esse entendimento já há mais de 2000 anos. E hoje nós estamos compreendendo muito mais esse Pai Criador dentro dessa doutrina espírita, nos mostrando que Ele é a causa primária de todas as coisas, que Ele é o Criador de tudo, né? E que suas leis são universais, e suas leis nos regem de uma forma igualitária, sem preferência de nada. Mas para nós podermos entender essas aflições que nós temos hoje, para que a gente possa entender essa felicidade que tanto procuramos dentro dos ensinamentos do Cristo, está na vida futura. Então, quando nós temos essa fé, essa confiança em Deus, e quando nós temos essa fé na vida futura, nosso sofrimento se torna leve, se torna suave, como diz Jesus. E vem sempre aquela questão, por que tanto sofrimento? Muitas vezes em nossas reflexões verificamos na nossa vida atual, toda a diferença dentro da sociedade que convivemos, como está no próprio Evangelho. Por que tanto sofrimento se Deus é bom, se Deus é justo? Se suas leis são iguais para todos? Por que existem tanta diferença, né? Se Deus é tão bom e tão justo em nossas reflexões, Kardec também coloca isso no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, no item 3, Kardec vai discorrer sobre essas bem-aventuranças dizendo, né? Se Deus é tão bom e justo, por que uns sofrem mais que os outros? Isso também nós perguntamos conosco. Por que tanto sofrimento? Por que aquela pessoa que tanto amo, aquele meu parente, aquele meu amigo, aquelas pessoas que a gente tem tanto carinho, ou mesmo aqueles que nós não conhecemos, mas verificamos que com essa globalização nós temos a facilidade hoje das comunicações de tempo real, né, do que acontece em cada canto desse nosso planeta, com as suas diferenças de horário confuso. Nós sabemos os sofrimentos que outros nossos irmãos em outras nações passam. Por que essas diferenças, como ele está dizendo? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, ele também pergunta, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Nós também questionamos isso, o Kardec nos traz isso já há algum tempo, e nós também, quando nós estamos em nossas reflexões, quando nós conversamos com Deus, ou muitas vezes nas nossas revoltas, dentro da dificuldade ou dos desafios que nós estamos passando, nós falamos, Deus, por que esse sofrimento? Por que tanta miséria? Por que tanta diferença?
né? Por que uns estão realmente nessa opulência e por que se passam, né? O que se justifica essas diferenças de posições? Se o Senhor é tão bom e se o Senhor é tão justo? Muitas vezes nós indagamos, nós muitas vezes vacilamos nessa nossa confiança, nessa nossa fé em Deus, quando nós fazemos essas questões, não é verdade? E também perguntamos, por que Deus? Por que os bens e males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude? Nós verificamos que nós convivemos ainda dentro de todo desse meio que nós já vivemos, dessas tantas vidas sucessivas que nós já passamos, toda essa evolução tecnológica, intelectual que nós já estamos, numa parte bem avançada, e ainda existe essa parte de viciações, uma diferença tão grande entre vício e virtude. Muitas vezes no nosso meio social, na nossa sociedade, que nós criamos dentro das nossas paixões, do próprio orgulho, do próprio egoísmo, muitas vezes nós damos mais importância aos vícios do que às virtudes. Então, está muito mais ressaltado, aquele que muitas vezes está dentro dessas viciações e tem essas diferenças. Por que esses bens são tão desigualmente repartidos? Então nós colocamos um pouco também, novamente, perguntando a Deus por que essas diferenças, né? Nós sabemos que Deus é bom e justo, mas por que isso, Senhor? Estamos duvidando, provavelmente estamos nesse momento duvidando da sua justiça e duvidando da sua bondade. E vamos perguntar também nas nossas reflexões dessa justiça, por que para uns as coisas dão mais certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir, Kardec também pergunta. Não é as questões que nós temos também, dentro daquelas reflexões, quando nós estamos naquele momento de desafio, naquele momento onde nós temos que decidir, ter uma decisão sobre uma dificuldade que estamos passando, e a gente vai perguntar para Deus, nós questionamos muitas coisas. E quando nós vacilamos nessa fé, quando nós vacilamos nessa confiança que nós temos no nosso Criador, nós entramos em sofrimento maior. Mas quando nós sentimos que Deus é realmente justo e quando nós sentimos que Deus é bom, nós vamos compreendendo todas essas questões, todas essas diferenças. E aí nós vamos compreender porque homens virtuosos sofrem tanto ao lado daqueles homens que ainda persistem no mal, que prosperam. Porque ainda fazem parte desse nosso mundo de provas e expiações. Nós estamos crescendo, né? E Deus nos dá, como Ele é justo e bom, vamos sempre falar dessa forma, para que a gente possa sentir essa sua bondade e para que a gente possa sentir essa sua justiça. Verificando que Deus nos dá toda essa liberdade quando nós renascemos, né, que nós chamamos livre-arbítrio, de colocarmos em prática tudo aquilo que nós nos colocamos, né, que nós assumimos como compromisso quando estamos na vida espiritual. Lembra? O Espiritismo nos traz nos esclarece de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e aonde nós iremos. Voltamos para o mundo espiritual, que é da onde nós retornamos, da onde nós viemos. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós trabalhamos, nós estudamos, nós verificamos o que passamos na existência que se findou naquele momento e vamos verificar o que é necessário para crescer para uma próxima. E quando tem esse período que nós estamos na erraticidade, que é esse período entre uma encarnação e outra, nós estamos trabalhando, nós estamos aprendendo e já não estamos de um determinado tempo, que isso os espíritos superiores aqui sabem, o período necessário para uma nova reencarnação, nós estamos preparando e fazendo parte de toda essa programação. E quando nós reencarnamos, nós temos, como nós verificamos na aula do Tiago, a parte A, a necessidade do esquecimento do passado. Porque Deus é bom, porque Deus é justo, e nos coloca essa oportunidade, uma nova oportunidade para colocarmos em prática o que nós estudamos lá na espiritualidade, o que nós trabalhamos, e fizemos parte dessa programação para que dentro dessa nova reencarnação, dessa nova encarnação, crescermos, porque essa é o objetivo de cada reencarnação, é o objetivo da encarnação, como nos traz a doutrina espírita inserida no Livro dos Espíritos. O objetivo de cada encarnação, o objetivo da reencarnação é o nosso progresso, é o nosso crescimento. E esse progresso e esse crescimento, para chegar a essa perfeição relativa, está em suportarmos, como diz os Espíritos Superiores,
em suportarmos todas essas vicissitudes da vida. Então, todas essas mudanças, todas essas transformações, como diz a palavra, e também como podemos suportar essas provas que nós fizemos parte daqueles que escolheram as provas que devemos passar por essa encarnação. Nós também participamos de tudo isso. Quando nós temos consciência, quando nós já vamos sabendo qual é a dinâmica da vida, quando nós estamos na vida espiritual, quando retornamos para a vida material, isso nos dá mais tranquilidade, né? Então, nós verificamos que realmente Deus é bom, e realmente Deus é justo, e Ele não age por capricho, e nem com parcialidade, como diz Kardec nesse capítulo 5. E essas mudanças da vida, essas vicissitudes, então nós vamos verificar que tem uma causa, né? E essa causa é justa, porque também Deus é justo. Então nós verificamos que como Deus coloca essa compreensão dessa dinâmica na vida através dos ensinamentos de Jesus. Somente pelos ensinamentos, pela compreensão desses ensinamentos, é que nós vamos compreender todas essas diferenças e essas questões que nós fizemos com Deus. Por que tanta diferença? Por que tanto sofrimento? Por que tanta miséria? Por que tanta dor? Por que tanta agressividade? Né? Nós pensamos nisso. Por que tal pessoa pode ser tão cruel, de tal forma? Mas nós verificamos que cada um de nós renasce para ser bom. Todo mundo renasce para crescer. Só que nós temos liberdade, livre-arbítrio, como a doutrina nos ensina. Mas só que todos nós somos responsáveis por essa liberdade e todos nós somos responsáveis pelos atos cometidos. Por isso que vem essas aflições. E tendo essa compreensão dos ensinamentos de Jesus, através do Espiritismo, como Kardec coloca, ele faz nos compreender através das vozes dos Espíritos. Por isso que diz, doutrina dos Espíritos. Eles vêm nos ensinar tudo isso. Como nós dissemos anteriormente, na questão 258, inserida no Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta, quando a gente está na reticidade, como nós já dissemos, né, esse período que nós temos entre uma encarnação ou outra, nós temos consciência, o Espírito tem consciência e prevê aquilo que vai suceder no curso da sua vida? Aí os Espíritos respondem, Ele próprio, que é nós próprios, né, nós Espíritos, nós próprios escolhemos o gênero de provas do que vamos passar. Nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Ele próprio escolhe o gênero de prova que há por passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, questões a pensar, questões a estudar, e aí isso vai nos dando o quê? Calma, para podermos entender as nossas aflições. Vamos verificando que está mais tranquilo, né? Nós estamos mais serenos sobre aquilo que sofre. Aí ele continua na 264, mas o que dirige, né? O que acontece? O que nos dirige na escolha dessas provas que a gente queira sofrer? O que faz, né? O que está no nosso íntimo, na nossa mente, escolher tais provas, escolher tais sofrimentos? Porque muitas vezes nós vamos pensar, bom, a doutrina espírita está me esclarecendo que eu faço parte daquele grupo, né, de pessoas, daqueles espíritos superiores, nos auxiliando a verificar como será a minha vida na próxima encarnação. Faço as escolhas dentro daquilo que eu necessito e dentro das orientações desses superiores. Como eu esqueci, tenho um esquecimento passado, muitas vezes dentro das dores que nós estamos passando, então vem na nossa mente, nossa, mas por que eu escolhi algo tão difícil, né? Uma coisa que está me fazendo sofrer, né? Me sentir um sofrimento tão grande, algo que me dói tanto, né? Onde eu estava com a cabeça, muitas vezes vem esse pensamento. Onde eu estava, né? O que me dirigiu, né, a minha mente para escolher tais coisas? Aí os espíritos superiores, para nos ensinarem, né, e nos acalmarem, e nos dar essa serenidade sobre vivermos na nossa vida material de uma forma tranquila, ele diz, o espírito escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais rápido. Então nós sabemos o que nós erramos, muitas vezes por ignorância, e muitas vezes por maldade mesmo, por orgulho, por egoísmo, né? Muitas vezes nós pisamos no nosso semelhante e infringimos a lei de Deus, de uma forma às vezes muito maior ou de uma forma muito menor.
Então nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, e quando nós retornamos à pátria espiritual, isso nos dá a consciência daquilo que eu deixei de fazer e daquilo que eu infringi nas leis de Deus. E a minha consciência, dentro da minha consciência que Deus nos colocou, dentro da minha mente, vai dizer o que eu necessito para poder reparar aquilo que eu preciso. É isso que nos faz escolher, é isso que nos dirige, isso que dirige a nossa mente e dirige a nós espíritos. É a nossa consciência, a necessidade de reparar aquilo que eu fiz de errado. Muitas vezes por falta de conhecimento, isso é normal. Estamos aqui para aprender, mas somos responsáveis. E ainda mais, nós vamos verificar como a doutrina nos ensina. O nosso planeta Terra é provas e expiações, estamos nesse momento também de transição. Graças a Deus, a um patamar melhor. Mas nós viemos também já de um mundo primitivo, já estamos bem mais evoluídos. E muitas vezes nós pensamos que toda prova é uma expiação. Mas Kardec nos ensina, nesse mesmo capítulo, no item 9, que nem todo sofrimento suportado nesse mundo denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas que nós buscamos para concluir a nossa depuração, para nos ensinar e para ativar também o nosso progresso. Então, nem todas as provas, nem todo daquilo que nós estamos passando de sofrimento é algo que eu errei, É uma reparação, é uma expiação. Assim, Kardec ainda conclui e nos ensina que a expiação sempre serve de prova, porque nós estamos reparando erros cometidos dentro da justiça divina que nos dá as oportunidades. Mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, muitas vezes, essas provas que nós estamos passando, nós sabemos, quando nós temos consciência, que são necessárias, foram necessárias para o nosso crescimento. Aí está o objetivo da nossa encarnação. Isso, lembrando dessa justiça das aflições, então nós verificamos o que é necessário, Porque agora nós já sabemos o que é justiça, que dentro da lei divina, esses sofrimentos são necessários, porque Deus nos dá a oportunidade a cada vivência, a cada reencarnação, a reparar aos erros cometidos, a fazer provas, a criar provas para que a gente possa crescer mais ainda, o que é o objetivo da vida, essa é a beleza da vida, nos dá todas as oportunidades dentro das dificuldades que nós passamos para evoluir. Isso nos traz o quê? Uma fé raciocinada. Essa fé que Kardec vem nos ensinar, onde nós usamos a nossa razão e o nosso sentimento. Vamos desenvolvendo em nós essas virtudes que estão em nós, porque todos nós somos criaturas divinas. Todos nós temos essa oportunidade de desenvolver virtudes. Nós aqui, em particular, nós não dizemos que nós adquirimos virtude, mas nós as desenvolvemos, porque elas estão latentes em nós. Quando nós raciocinamos, quando nós usamos a razão, perguntamos, refletimos e principalmente usamos o nosso sentimento. Qual é o nosso sentimento? Sabemos, dentro da nossa razão, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira, causa primária de todas as coisas. Mas nós sentimos que Ele é justo e bom, que suas leis são justas, que suas leis são divinas e que regem a todos sem parcialidade. Todos nós temos as mesmas oportunidades de transformação, de crescimento moral, de reparar a tudo aquilo que nós muitas vezes erramos, que muitas vezes passamos encarnações paradas no tempo, pelo próprio egoísmo, pelo próprio orgulho. E isso vai desenvolver em nós, nessa fé raciocinada, a gente desenvolve paciência, essa paz, essa paciência, esse sentimento, essa virtude tão necessária para que a gente possa viver melhor dentro da nossa sociedade, para que a gente possa viver melhor dentro do nosso próprio lar. Nós sabemos, quando estamos impacientes, o que acontece? As aflições. Desenvolvem em nós também, nessa fé raciocinada, a humildade, porque nós estamos nos colocando de uma forma humilde perante nosso Criador, perante Deus. Nós sabemos da nossa pequenez, entre aspas, mas que ainda somos muito imperfeitos dentro dessa perfeição relativa, ou dentro do modelo que é Jesus,
né, nessa perfeição que nos trouxe Jesus, e nós podemos chegar lá como ele disse. Quando nós colocamos nessa humildade perante Deus, nós sentimos os seus atributos e sabemos que muitas vezes são necessárias essas aflições para que possamos crescer. Mas se torna muito mais suave e muito mais leve quando estamos estudando e compreendendo o ensinamento de Jesus, que é o nosso modelo guia. Nos desenvolve também em nós, dentro dessa fé raciocinada, a virtude da caridade. Nós sabemos e nós sentimos muitas vezes dentro da nossa sociedade, nós sabemos que a caridade, muitas vezes o pessoal fala, o amor em ação. Realmente, nós estamos colocando esse sentimento maior, que é o amor, em ação, que é em benefício do nosso semelhante. Assim também os Espíritos nos respondem e nos auxiliam. O que significa essa caridade? E Kardec, com a sua sabedoria, bom senso, pergunta o que significa a caridade, como entendia Jesus no Livro dos Espíritos. E eles nos respondem, benevolência para com todos, é uma virtude, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições do nosso semelhante. Perdão das ofensas. Então, realmente, quando nós chegarmos a praticar essa caridade em sua totalidade, como entendia Jesus, ou como nos ensinou o Cristo, nós seremos benevolentes, seremos indulgentes e perdoaremos sempre quantas vezes forem necessárias. Desejamos a todos que essa aula sobre a justiça das aflições possa fortalecer a todos nessa sua transformação moral, nessa sua reforma íntima, como nos diz também a nossa própria doutrina, mas é uma transformação como a gente tem da borboleta, que a gente usa sempre esse símbolo, quando tem aquele lagartinho, que com as suas transformações vai voar dentro das suas asas, da sua beleza, fazer a sua evolução. Nós também somos esse lagarto que vai se desenvolvendo, nós vamos criando essas asas, criando essa beleza em bondade e em conhecimento, em sabedoria, onde nós chegaremos, ou muito mais, como disse Jesus, como nos ensinou Jesus, aonde Ele esteve aqui entre nós, nos trazendo toda essa bondade, toda essa humildade, para que a gente possa fazer desse nosso mundo um mundo feliz. Que a paz de Jesus abençoe a todos, graças a Deus. Muito bem, eu tenho certeza que vocês adoraram essas aulas, não é verdade? Vamos agora passar para todos vocês a fixação do aprendizado, ou seja, aquela liçãozinha de casa que nos faz fazer pesquisas sobre esses assuntos em outros livros, numa outra bibliografia. Tudo bem? Vamos lá? Parte A. Esquecimento do passado. Fixação do aprendizado. Primeira, o que é necessário ao espírito para iniciar uma nova existência em relação às lembranças do passado? Segunda, o que o homem traz ao nascer para a nova existência? Terceiro, as lembranças do passado ficam perdidas completamente para o homem encarnado? Como elas se manifestam? Parte B. Justiça das aflições. Fixação do aprendizado. Primeira, qual a causa maior das nossas aflições e sofrimentos na nossa atual encarnação? Segunda, por que Deus ama a todos de maneira igual? Terceira, como devemos trabalhar para a melhora efetiva de nossa existência? E assim vamos encerrando mais um programa Um Sentido para a Sua Vida. Projeto Aulas. Até a semana que vem, se Deus quiser. Não esqueçam, esse programa será reprisado na quarta-feira, às 11 horas da noite. Obrigada.